Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas. Esse é o último vídeo da série Como Arrasar na Redação. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, vê lá a playlist que tem falando sobre as outras competências. E vamos lá falar sobre a competência 5. Vamos ver o que o Enem fala sobre essa competência. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Bem simples, né? Basicamente, elaborar a proposta de intervenção. Aquilo que a gente vem falando, que você tem que apresentar sua tese, você tem que argumentar e no final você tem que elaborar uma proposta de intervenção. Você tem que solucionar esse problema. Então, vamos ver o que é necessário para você ter a pontuação máxima nessa competência. A competência 5 pede que você, na sua proposta de intervenção, ela tenha um agente, uma ação, um modo ou meio, um efeito, ou seja, uma finalidade, e um detalhamento, que esse detalhamento pode ser por 3 tipos que nós vamos detalhar mais daqui a pouquinho, certo? Existem mecanismos linguísticos, isso que a gente viu lá na competência 4, mecanismos linguísticos, que deixam claro para o seu corretor quais são esses 5 pontos. E eu acho muito interessante a gente detalhar para você não acabar perdendo por besteira nessa competência, certo? Então vamos detalhar aqui como conseguir deixar claro cada um desses 5 pontos ao longo da sua proposta de intervenção. O primeiro ponto da proposta de intervenção é o agente. E o agente é o quem. Quem é que vai executar essa proposta de intervenção? Quem vai ser o protagonista dessa sua ação, dessa sua proposta de intervenção? É interessante que nós selecionemos muito bem esse agente. E não pode ser qualquer qualquer órgão. Tem que ser algo bem escolhido. Por quê? É muito comum escolherem a sociedade como agente e o governo. Eu não acho tão interessante você usar como agente, como seu quem, sociedade e governo. Por quê? Porque são elementos muito amplos. E seria muito mais interessante você selecionar um dos pontos que compõe a sociedade e que compõe o governo, do que colocar todo esse órgão, que é muito grande, como um agente. Como assim, Lucas? Em vez de você colocar a sociedade, você pensar que parte da sociedade? Será que seriam os profissionais de saúde? Será que seriam os estudantes? Será que seriam as escolas? Será que seria a família? Você percebe como está algo muito mais escolhido, delimitado? Mesma coisa o governo. Qual esfera do governo vai fazer isso? Será a esfera municipal? A esfera federal? Se for na esfera federal, qual ministério? O Ministério da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde? É muito mais interessante você escolher por ministério, por setor, ou algum órgão, alguma ONG, do que escolher algo tão abrangente quanto governo e sociedade, certo? E como eu posso deixar muito claro na minha redação que esse é o meu agente? Existem mecanismos linguísticos, como eu falei, que deixam isso claro. Alguns exemplos de mecanismos linguísticos são: é papel do, é papel da, é função de, é função do, é função da, cabe a, cabe ao, é proeminente que, aí você diz o agente, é proeminente que, as escolas, a família, é significante que, é importante que. Existem vários mecanismos linguísticos, certo? Que você pode utilizar para deixar claro o seu agente. O nosso segundo ponto da proposta de intervenção é a ação. A ação é o quê? O que vai ser feito? É muito importante você deixar muito bem atrelado, muito bem tecido a sua ação com o seu agente. Você sempre vai escolher uma ação que o seu agente possa executar, certo? E vice-versa. Você sempre vai escolher um agente e possa executar a ação que você quer escolher, ok? E como posso deixar muito claro que essa é minha ação? Existe um mecanismo linguístico que é o verbo no, presente do subjuntivo. Lucas, o que é presente do subjuntivo? Não lembro nada de gramática. Calma, você sabe, você só não está lembrado. É o famoso que faça, que sensibilize, que divulgue, que crie, certo? Esse tipo de verbo deixa muito claro para o seu leitor que você vai estar começando uma ação. Lembra lá que a gente falou da questão do agente é proeminente que, é imperativo que, é importante que. Lembra-se que esse que vai casar certinho com o que você acabou de querer, o que você quer passar agora na ação, certo? Do que faça, que sensibilize, que divulgue, certo? O terceiro ponto avaliado aqui na competência 5 é o modo meio. O que é o modo meio?
é o como, o caminho, através de quê, qual é o meio que é para ser desempenhada essa sua ação, certo? Para entender melhor, vamos pensar aqui. Você acha que uma boa proposta é através da criação de campanhas, mas essas campanhas elas vão ser executadas como? Vai ser por meio das redes sociais? Vai ser por meio de uma mobilização nas ruas? Vai ser levando cartazes para as escolas? Vai ser em uma propaganda na televisão durante horários nobres, por exemplo? Aí já é um caminho, certo? Você vai escolher qual vai ser esse caminho. Uma forma de você deixar muito bem claro esse seu modo meio é com conectivos como através de e por meio de. Eu acho esses dois conectivos os melhores para você deixar claro para o seu leitor qual é o modo meio, certo? Existem outros, mas eu acho esses os melhores, certo? O próximo ponto é o efeito. O que seria o efeito? O efeito é o para quê, a fim de quê? Qual é a finalidade, certo, dessa sua ação? A finalidade é reduzir o número de mortalidade infantil. Certo, essa é a sua finalidade. A finalidade é sensibilizar as crianças sobre a questão do assédio. Essa é outra finalidade. Aí você vai ver qual é a finalidade que você quer causar, qual é o impacto que você quer causar com essa sua ação. Ok? E os conectivos podem ser por para quê, a fim de quê, com o efeito de, com o objetivo de. Existem vários também, certo? Antes de entrar no último ponto, que é o detalhamento, vamos criar uma proposta de intervenção com esses 4 elementos que nós aprendemos agora: a ação, o agente, o modo meio e o efeito, certo? Para a gente entender como esses 4 pontos conversam entre si, certo? Primeiramente, vamos pegar um assunto. Vamos pegar um assunto bem atual, que é a necessidade do adiamento do Enem, ok? Qual é a ação que deve ser desempenhada, certo, para solucionar esse embate, ok? Eu acho que deve haver uma mobilização social para que os outros saibam sobre essas necessidades do adiamento do Enem. É uma boa ação, certo? Mas quem é que vai executar isso? Não pode ser alguém que é alheio a essa área da educação, ou seja, não pode ser um Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, ou os profissionais da saúde, também não podem ser. Tem que ser alguém que está diretamente ligado a essa questão do adiamento do Enem. Então, podem ser os próprios estudantes, certo? E os profissionais da educação. 2 agentes, certo? Que juntos eles podem executar essa sua ação de mobilização, ok? Ok. Mas e o modo meio? Como, através de que vai ser feita essa mobilização? Bem, eu acho que uma mobilização boa, certo? Atualmente seria nas redes sociais, já que é um bom caminho de expandir sua ideia, certo? De várias pessoas saberem sobre sua ideia. Então, ok, através das redes sociais. E qual é a finalidade? A finalidade é que mais pessoas saibam sobre essa necessidade do adiamento do Enem, certo? A fim de que o Enem seja adiado, certo? Que a prova seja adiada. Beleza, nós já temos nossos 4 pontos. Mas como nós podemos uni-los, certo? Para gerar essa proposta de intervenção, porque eles não podem estar largados, soltos, tem que haver uma coesão entre eles. Então vamos lá. Primeiramente, o agente. A gente escolheu quem? Os estudantes e os profissionais da educação. E a gente aprendeu o que sobre a gente? É importante que, é proeminente que. Então é proeminente que os estudantes e profissionais da educação, certo? Façam o quê? Se mobilizem, certo? Nós já temos agora a nossa ação. Através de quê? Por meio de quê? Por meio das redes sociais, certo? E qual vai ser a finalidade? Para quê? A fim de apoiar o adiamento do Enem, certo? Nós já temos aqui os nossos 4 pontos, certo? Os nossos 4 elementos unidos. Por fim, vamos falar sobre o detalhamento. Eu escolhi deixar o detalhamento por último, porque eu acho o mais vago, digamos assim, dos 4 pontos. Por que mais vago?
Porque existem 3 formas de você detalhar. Você explicar, certo? Uma explicação. Você justificar, justificativa. Ou você exemplificar, certo? Uma exemplificação. E justamente por ter vários meios de você fazer isso, acabam muitas vezes você se passando, certo? E não deixando muito claro o que é a sua explicação, o que é a sua justificativa, certo? Então também vamos procurar novamente elementos coesivos, certo? Mecanismos linguísticos para deixar claro cada um desses pontos. É importante também saber que você não precisa justificar, explicar e exemplificar no seu desenvolvimento. Basta um dos 3, certo? Você escolhe um dos 3 caminhos e você utiliza a depender de como você quer fazer sua proposta de intervenção. Vou explicar agora detalhadamente como é cada um desses tipos, começando pela exemplificação. Exemplificação, você vai apenas dar um exemplo. E qual seria o mecanismo linguístico utilizado nesse momento? Como já é feito, a exemplo de, certo? Por exemplo, e você pode utilizar isso como já é feito na Alemanha, como já é feito no Rio de Janeiro, como foi feito na propaganda do Se Beber Não Dirija, vinculada em rede nacional. Aí você escolhe como você quer fazer o seu detalhamento, certo? O próximo caminho é a justificativa. A justificativa seria um porquê. Por que isso precisa ser feito, certo? Isso precisa ser feito porque é um problema que atinge várias mulheres. Isso já é uma justificativa, certo? Você vai escolher um porquê. E qual vai ser os mecanismos? Vão ser lá os conectivos causais, que a gente aprendeu lá no último vídeo do Competência 4, que incluem uma vez que, já que, visto que, porquê. E, por fim, a explicação, que seria uma explicação, um detalhe a mais sobre essa sua ação, sobre esse seu modo meio, certo? Você vai dar um detalhe a mais, uma explicação a mais. Um mecanismo linguístico que você pode utilizar nessa sua explicação é a oração subordinada, adjetiva e explicativa. Não lembro nada de gramática. O que é isso? Seria o que, certo, seguido de uma explicação. Ou seja, a banana, que contém muito potássio, o Japão, que é uma nação desenvolvida, o azul, que transmite tranquilidade. Essa seria a explicação, certo? Uma explicação do que foi referido anteriormente, ok? Vamos pegar agora um exemplo, ainda continuando com aquela proposta de intervenção baseada na problemática do adiamento do Enem, que nós falamos no instante, certo? Vamos incluir detalhamentos, certo? Vou dar 3 exemplos, um com cada tipo de detalhamento, ok? Começando com um detalhamento por exemplificação. É proeminente que os estudantes e profissionais de educação se mobilizem através das redes sociais, como Instagram e Facebook, por exemplo, a fim de apoiar o adiamento do Enem, certo? Nós já temos aqui uma exemplificação. Qual vai ser essa rede social? Diga um exemplo dessa rede social, Instagram e Facebook. Por uma justificativa. É proeminente que os estudantes e profissionais de educação se mobilizem através das redes sociais, uma vez que as manifestações nas ruas são inviáveis em tempos de pandemia, a fim de apoiar o adiamento do Enem. O adiamento do Enem. Novamente, uma vez que, já que, porque, aí é uma justificativa, certo? Desculpa. Por fim, uma explicação. É proeminente que os estudantes e profissionais de educação, que são os principais maleficiados com a permanência do Enem, se mobilizem através das redes sociais a fim de apoiar o adiamento do Enem, certo? Que são, certo? Uma explicação. Quem são esses profissionais? Esses profissionais e esses estudantes. Eles são os principais maleficiados. Então, gente, esses foram os meus vídeos sobre a redação do Enem, certo? As competências da redação do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. E também eu vou aproveitar esse momento para dar um aviso que
A minha mentoria continua com 50% de desconto, certo? Durante esse mês de junho, julho e agosto. Corram que as vagas estão limitadas, está acabando já, certo? E espero que vocês tenham tido muito proveito com esses vídeos, certo? Até o próximo vídeo.